Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria nós podemos estar aqui mais uma vez nesse domingo, nos reunindo, mesmo que virtualmente, para ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Eu espero que você tenha tido uma tarde de domingo proveitosa. Eu quero te incentivar a convocar toda a sua família para juntos, se assentarem juntos nesse momento, para que a gente possa juntos continuar cultuando ao Senhor nesse dia. Esse dia de domingo, um dia maravilhoso, preparado pelo Senhor e para o Senhor. Nós já pudemos e tivemos a oportunidade de celebrar e ouvir a voz do Senhor nessa manhã. E agora nessa noite, mais uma vez, nós temos esse privilégio. É um privilégio nós podermos, 2 vezes no domingo, se você separou um momento na sua tarde para meditar na palavra, mais uma vez nós temos a oportunidade, no mesmo dia, de ouvir a voz do Senhor falando conosco várias vezes. E isso é um privilégio, irmãos. Eu já disse isso aqui, se nós olharmos para como o povo caminhava no Antigo Testamento, nós vamos ver que esse era um privilégio de poucos. Poucos homens tinham acesso à presença de Deus. E esses poucos homens privilegiados que acessavam a presença de Deus não tinham o acesso livre que nós temos hoje. E eu e você, por meio do sangue de Jesus Cristo, pela morte de Jesus na cruz, a sua entrega, nós podemos acessar o Pai. E todas as vezes que nós nos assentamos e abrimos essa palavra, nós temos certeza que Ele fala conosco. Porque essa mesma palavra que foi escrita há milhares de anos, ela continua viva e eficaz. E ela continua trabalhando no nosso interior. E ao longo de todos esses meses, e eu posso dizer ao longo desses 16 anos, e eu posso dizer ao longo de toda a sua vida, isso não mudou. Todas as vezes que homens se dispõem a se assentar aos pés do Senhor, a abrir a palavra do Senhor, meditar no que a palavra diz, corações são transformados, mentes são mudadas, e eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Mais uma vez nós vamos poder ouvir a voz do Senhor falando conosco, e através dessa santa e bendita palavra, nós teremos a nossa vida transformada, porque nós vamos melhorando e aperfeiçoando a nossa vida de acordo com a palavra dia após dia, até que chegue o dia em que nós nos encontremos com aquele que é perfeito. E quando eu me preparava para essa abertura, eu meditava no Salmo de número 119, que é um salmo justamente de exaltação à palavra do Senhor. Ao longo de todos os versículos, todos os parágrafos, as partes desse salmo, nós vamos ver diversos salmistas que compuseram canções, que escreveram esses salmos, declarando a soberania da palavra do Senhor, declarando o seu amor pela palavra do Senhor. E eu queria te convidar e te incentivar a ter esse mesmo sentimento nessa noite de domingo, a ter esse mesmo sentimento na segunda, na terça, na quarta, ao longo de toda a nossa vida, de amor pela palavra do Senhor. E esse salmo vai dizer em diversos momentos, eu grifei algumas partes aqui, logo no começo: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os testemunhos e buscam de todo o coração. Mais na frente, no versículo 11, ele vai dizer: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, numa instrução aos jovens. E se nós seguirmos ao longo de todo esse salmo, nós vamos ver essas palavras. No versículo 73, uma frase maravilhosa que diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Mais na frente, no versículo 105, um texto que nós conhecemos de cor desde que nós frequentamos a escola bíblica ou a escolinha infantil: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus, porque eu e você, nós temos o privilégio, guarde essa palavra, privilégio, de nos assentarmos para ouvir a voz do Senhor falando através da sua palavra. Isso está acontecendo nessa comunidade pela segunda vez nesse dia. Privilégio dobrado. Nós podemos 2 vezes o nosso domingo nos assentar e ouvir a voz do Senhor através da sua santa palavra. E quando eu meditava nesses textos de Salmo, eu me lembrava de uma frase, eu acho que inclusive foi o Vinícius que citou em um dos vídeos, que não diga que Deus está em silêncio com a sua Bíblia fechada. Quando nós abrimos essa palavra, nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco.
E muitas vezes a gente se pega nesse questionamento, mas será que um texto tão antigo, escrito em uma outra época, em uma outra cultura, vai falar comigo hoje, vai falar a respeito das minhas necessidades hoje? Eu posso afirmar que vai, porque a palavra do Senhor trata a respeito de tudo aquilo que nós precisamos ouvir enquanto estamos caminhando nessa terra. Muitas vezes a gente se encontra em polêmicas a respeito de determinados assuntos, mas tudo aquilo que realmente importa está descrito nessa palavra santa e poderosa. Por isso eu quero te incentivar nessa noite a abrir o seu coração para receber essa palavra. Que essa semente que vai ser lançada no nosso coração nessa noite possa encontrar uma boa terra no nosso coração e não ser uma semente que caia entre pedregulhos ou entre espinhos e morra sufocada. E pedregulhos podem ser os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas aflições do dia a dia. Espinhos podem ser os nossos preconceitos, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Quantas vezes Deus falou conosco através da sua palavra e nós, no nosso íntimo, dissemos: ah não, isso não é para mim, eu penso diferente. Espinhos que sufocam essa semente. Mas que nessa noite seja diferente, que nessa noite nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar mais uma vez a vida do pastor Reginaldo e vai nos abençoar, vai nos desafiar, vai nos encorajar, vai nos tirar da zona de conforto para que nós possamos continuar crescendo e continuar evoluindo e continuar caminhando rumo à Canaã celestial, rumo à terra prometida. Que eu e você possamos nos alegrar nisso, nos alegrar nessa palavra e nas promessas que essa palavra nos reserva. É uma noite de satisfação no Senhor, nós vamos ser alimentados mais uma vez pelo Senhor. Pense na comida que você mais gosta. Lembre do seu sentimento toda vez que você tem a oportunidade de comer esse alimento. É dessa forma, mais do que isso, que nós devemos agir diante da palavra do Senhor. Todas as vezes que nós temos a oportunidade e o privilégio de nos assentarmos à mesa para nos alimentarmos dessa palavra, o nosso coração tem que se encher de alegria, porque nós estamos prestes a ouvir a voz do Senhor falando conosco. Por isso nós temos nessa noite motivos para nos alegrarmos. Mesmo em tempos difíceis, a voz do Senhor continua falando conosco. Se você está num domingo de celebração, de alegria na sua casa, a voz do Senhor vai falar com você. Se você está vivendo um momento de tristeza, de luto, de dores, de dificuldades, a voz do Senhor vai falar com você. E como essa palavra é poderosa, porque uma mesma palavra vai falar a corações alegres, vai falar a corações contritos, vai falar a corações tristes, desanimados, vai falar a corações desesperados. A mesma palavra, porque essa palavra não foi escrita por homens, essa palavra é a palavra do Senhor. Que nós possamos nos alegrar nessa palavra nessa noite. Eu quero te convidar e te incentivar a fazer isso. Se você está em família, dê a mão para quem está perto de você e na sua casa. Segure na mão da pessoa, da sua esposa, do seu filho. Se você está sozinho, lembre-se que nós estamos conectados pelo mesmo Espírito Santo. E nós vamos orar no início dessa celebração ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que mais uma vez, pela sua misericórdia, Ele possa falar aos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome no início dessa celebração de domingo. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome porque nós chegamos ao último domingo do mês de setembro. Muito obrigado, Senhor. Nós não seríamos capazes de chegar até aqui pelas nossas próprias forças. Nós não seríamos capazes de chegar até aqui pelos nossos próprios passos, pelo nosso próprio esforço, mas o Senhor tem nos trazido dia após dia, e o Senhor tem nos agraciado com a sua misericórdia, que diariamente se renova sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós queremos te agradecer, engrandecer o Teu nome, te louvar e te pedir que com misericórdia o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Trabalha no nosso coração através da sua palavra, e que essa palavra que será lançada ao nosso coração hoje possa encontrar corações abertos, boas terras, para que essa semente lançada germine e dê frutos, para que nós sejamos transformados por essa palavra, Senhor.
Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade rica e maravilhosa que nós temos de ouvir a sua voz. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos relacionar contigo intimamente. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos declarar sem medo que nessa comunidade, todas as vezes que a sua palavra é aberta, o Senhor tem falado aos nossos corações, e que não seja diferente nessa noite. Fala conosco, Senhor. Corrige o que precisar ser corrigido, anima o que está precisando de ânimo, consola o que está precisando de consolo, corrige o que está precisando ser corrigido. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio maravilhoso de estar aos seus pés mais uma vez. Nós louvamos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, queridos. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria podermos nos reunir mais uma vez na presença do nosso Deus e podemos desfrutar da tua bondade. Deus, como Lucas falou aqui, tem um povo escolhido, e é um privilégio para esse povo escolhido ouvir a voz do Senhor. Como ele disse na antiguidade, no tempo dos profetas, no tempo em que o Senhor constituiu uma nação, um povo para ele, era um privilégio de poucos. Mas nós vamos ver que às vezes até mesmo os poucos que tinham esse privilégio acabavam desperdiçando o privilégio que tinham. Então, que nós possamos continuar desfrutando desse privilégio que Deus tem nos dado. Eu quero te incentivar a não desistir, a não desanimar. Lutas virão, problemas teremos, momentos difíceis. Mas tudo isso está escrito na palavra do Senhor, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós temos bom ânimo, e esse bom ânimo vem através da palavra do Senhor, através da nossa fé. Esse bom ânimo vem quando nós nos dispomos a meditar, a orar, a buscar a face de Deus, a entregar, a abrir o nosso coração na presença do Senhor. Então esse tempo que Deus tem proporcionado para nós, Ele tem nos proporcionado uma oportunidade de podermos fazer uma reforma espiritual em nossas vidas. Ele tem proporcionado um tempo para que nós possamos olhar para o nosso interior, para o nosso coração, e possamos trazer de volta a fé genuína, trazer de volta aquela fé que brotou do primeiro amor. Uma fé que nós desejávamos em todo o tempo demonstrar para todos que algo diferente estava acontecendo em nossas vidas. Uma fé que fazia com que nós estivéssemos dispostos a sair do nosso lar, não importando o momento, não importando a dificuldade, se estava chovendo, se não estava, o que aconteceria, mas nos impulsionava a sair do nosso lar para podermos anunciar o Evangelho, para podermos estar na casa do Senhor. Nós não víamos momentos de desfrute mais nas coisas que nós havíamos deixado para trás. Nós não víamos mais necessidade das coisas que nós muitas vezes trazíamos como prioridade em nossas vidas. A prioridade tinha passado a ser em todo o tempo para nós Deus. E meditando na palavra e lembrando disso, quando Wesley pregou aqui no segundo domingo, nós pudemos ouvir que ele falou, no culto presencial, ele falou a respeito da inversão de valores. Ele falou a respeito de deixarmos as coisas de Deus para podermos priorizar as coisas que são de fora. Então nós podemos entender aí a decadência de um povo totalmente sem fé, de um povo sem esperança, de um povo morto espiritualmente, firmados nos seus valores e confiantes na sua própria força, porque inverteram os valores, porque voltaram a priorizar
as coisas do mundo e deixaram as coisas de Deus, porque voltaram a trazer como desfrute para as suas vidas aquilo que o mundo proporciona. Na live para os casais nós pudemos fazer a menção de Esaú e Jacó, que na sua primogenitura, algo tão precioso, algo que Deus havia dado, mas é lógico que isso já estava no conhecimento de Deus, porque a sua mãe Rebeca tinha sido avisada. Mas nós vemos que o homem despreza a sua primogenitura, o homem despreza aquilo que Deus tem para ele. Ele troca por coisas que perdem o seu valor, por coisas que se deterioram, por coisas que são momentâneas, de um prazer momentâneo, e deixa de lado a eternidade que Deus tem proporcionado. Então isso nós vamos ver, e isso é porque nós não conhecemos a Deus. Dizemos que conhecemos o nosso Deus, dizemos que já sabemos, que conhecemos a Escritura, mas se pararmos para analisar, para ver, muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus. Muitas vezes nós não conseguimos atribuir, ou quer dizer, não conseguimos citar atributos de Deus. Não conseguimos citar coisas que a palavra do Senhor nos ensina e que deveria estar em nosso coração, porque nós temos conhecimento desse Deus, um Deus que é grandioso. Quando o apóstolo Pedro, na sua epístola, na sua segunda epístola, no capítulo de número 3, no versículo de número 18, ele incentiva, ele diz assim: prossigamos em conhecer, em crescer, na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensina que nós precisamos estar crescendo na nossa fé. É o que Ele está nos incentivando. Cresçam na vossa fé. Como que nós vamos conhecer a graça? Como que nós vamos ter o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? É pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós cremos em Cristo pela fé. Hoje nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas cremos no Senhor. E sabemos que o Senhor tem nos fortalecido e que isso é uma realidade. Então nós precisamos crescer. Mas como crescer na fé? De repente você fala: como que eu vou crescer, pastor? É uma coisa muito simples. É lendo a Bíblia e orando. É muito simples, é muito fácil, mas ao mesmo tempo é difícil, porque a carne ela não quer a oração, a carne ela não quer a palavra de Deus. Por quê? Porque confronta, porque desvenda os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, porque nos mostra que nós estamos distante do Senhor, que nós estamos errando, que nós estamos desagradando o Espírito Santo de Deus. Então, ao mesmo tempo que é algo que nós sabemos que é muito simples e muito fácil, não tem receita e não tem outra explicação, nós vemos que é difícil, porque a nossa carne rejeita. Porque quando vamos orar, acaba tendo algum impedimento, acaba tendo um sono, acaba tendo uma dor de barriga, acaba tendo uma dor de cabeça. Quando vamos ler a palavra, não conseguimos ler muito, porque a dor de cabeça vem por causa da vista, porque estou com a sinusite atacada, por causa disso, por causa daquilo, e acaba até mesmo dando sono, e você deita e dorme e não lê. Nós somos assim. E aí nós olhamos e falamos assim: mas como que homens que participaram da reforma, homens que fizeram com que esse evangelho, com que a palavra do Senhor chegasse até nós, como que eles se fortaleceram, como que eles eram tão eloquentes, como que eles falavam tão bem, eram tão bons expositores? Aí nós vamos olhar e vamos ver que até mesmo esses homens, os reformadores, os maiores expositores da palavra do Senhor, eles não eram apenas bons expositores, eles também eram bons homens que dobravam seus joelhos e oravam.
que buscavam ao Senhor, estudavam a palavra e oravam, para que pudessem fazer a obra do Senhor. Então você vai ver que homens como John Stott, John Knox, Martin Lloyd Jones, Charles Haddon Spurgeon, né? Todos os grandes missionários, assim como John Wesley, todos esses homens eram homens de oração, eram homens que se dedicavam a orar a Deus, eram homens que se colocavam na presença do Senhor, eram homens que de repente não tinham capacitações, não tinham uma eloquência tão grande, eram vergonhosos, tímidos, mas que se dispuseram a estudar a palavra de Deus, se dispuseram a dobrar os seus joelhos e a orar, para que Deus os usasse. Jeremias, quando no seu chamado, no primeiro capítulo de Jeremias, Deus escolhe Jeremias e diz que desde o ventre o conhecia e o levantaria, e o levaria a pregar a palavra do Senhor, a falar com o povo duro de coração, com o povo que não daria ouvidos. Jeremias vira para Deus, ele responde para o Senhor: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Ah, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não passo de uma pessoa tímida, vergonhosa, né? Mas Deus fala para ele: não fale isso, porque eu te enviarei e eu falarei através dos seus lábios. Era isso que o Senhor estava falando. Então o homem mais incapaz e mais fraco, ele pode orar, porque foi o que Jeremias fez. Nesse falar com Deus, ele estava orando e falando para Deus: Senhor, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Então o homem mais fraco, o homem mais incapaz, ele pode orar, e por meio da sua oração, por meio do tempo que ele se dedica a Deus, em se colocar na presença de Deus, Deus pode usar o menor dos homens, assim como Paulo, que disse que ele era o menor dos apóstolos, dos discípulos, né? Então ele pode usar o menor que existe e o mais incapaz para fazer grandes coisas. A palavra nos diz que Deus usa das coisas loucas para confundir as sábias. E às vezes você vai olhar e vai dizer assim: mas como que pode? Uma pessoa que de repente não sabe nem ler, uma pessoa que não sabe falar direito, mas que quando abre a boca, é isso que Deus faz. Deus pode usar quando nós nos dispomos, pois Ele sabe o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós trazemos dentro de nós. Ele sabe que quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos na sua presença e nos dedicamos, Ele sabe que nós estamos fazendo isso porque nós não somos capazes, porque nós somos dependentes dEle, porque nós precisamos do Teu Espírito, porque nós precisamos que o Senhor coloque palavras em nossos lábios. Mas como nós lembraremos daquilo que nós não estamos muitas vezes nem dando ouvido? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós não ouvimos nem a palavra, se muitas vezes nós não nos dedicamos em sentar para ouvir a voz de Deus sequer, como que nós vamos poder ter uma fé acrescentada? Como que nós vamos poder trabalhar a nossa fé? Como que nós vamos crescer na graça e conhecimento? Como que Deus vai poder nos usar? Então, um homem, ele pode ser usado por Deus, e sabendo que ele não é tão poderoso, sabendo que ele não é tão inteligente, ele se apega à palavra de Deus e se apega à oração. Meus queridos, não tem como você ser envergonhado, não tem como você dizer que você não consegue falar da palavra de Deus, se você se prostrar diante do Senhor, se você se humilhar na presença dEle, e se você estiver estudando essa palavra.
porque dessa forma é de onde Deus pode tirar proveito para fazer o fraco. Se você é fraco, se você se sente fraco, pequeno, menor, é nesse momento, é desta forma que Deus tira proveito para fazer do fraco um forte, para poder usar as nossas vidas. Então nós vamos ver que o problema não é nós sermos fracos. O problema é que nós não reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa limitação. E aí nós queremos fazer de qualquer jeito. Nós não queremos ser dependentes, nem mesmo daquele que nos formou, que nos criou. Nós achamos que somos autossuficientes. Nós achamos que tudo está bem, eu não preciso de ninguém. Nós fazemos assim dentro da nossa casa. Não, pode deixar que isso aqui é problema meu. Aí quando você se vê embaraçado, você volta, igual um cachorrinho, né, que viu que o negócio ficou ruim para o lado dele, ele põe um rabinho embaixo no vão das pernas, senta e fica esperando a bronca. É o que nós fazemos, aí nós voltamos dessa forma e ficamos só esperando. Será que Deus vai falar? Será que Deus vai puxar minha orelha? Será que Deus vai me punir? É assim que nós agimos. Então o problema não é sermos fracos. O problema é que nós não reconhecemos, porque se reconhecermos a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus e buscarmos, o Senhor nos levantará. O Senhor nos levantará. Então você pode pegar até os mais sábios dos homens. Você pode falar assim, não, aquele ali é um homem bem eloquente, é um homem que tem conhecimento, é um homem que tem dons naturais, é um homem que tem um conhecimento fora do normal, parece coisa sobrenatural. Você pode pegar essa pessoa e colocar ela para falar, você vai ver que o reino do Senhor não vai se expandir. O reino de Deus não vai sair do lugar. Por quê? Porque não é por força, não é pelo conhecimento humano, é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser cheios do Espírito. Por isso, quando em Atos ali o Senhor falou para eles, esperem, até que se cumpra a palavra, até que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês possam sair e pregar o Evangelho. É por isso, porque não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa força, não é pela nossa eloquência, não é por aquilo que nós podemos fazer e sabemos. É pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor. Então muitas vezes, nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver que o que tinha de mais excepcional no ministério de Cristo, o que os discípulos paravam e sempre pegavam ele fazendo e olhavam para ele, era a sua vida de oração. Era uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, aonde ele próprio, no momento em que ele foi tentado por Satanás no deserto, ele diz o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele tinha conhecimento da palavra, ele se colocava em oração. Vinham as tentações, vinham os momentos difíceis, vinham as dificuldades, vinham a angústia, vinha a tristeza, vinha as lutas, vinha tudo. Homens que se levantavam contra. E o Senhor permanecia firme, fiel. Ele não esmorecia, ele não titubeava, ele não recuava, assim como hoje nós fazemos. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento da palavra, uma vida dedicada à oração, a uma busca do Senhor. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, nós achamos assim, não, mas eu tenho orado, mas tenho falado com o Senhor, mas nós nos aproximamos de Deus como se Ele fosse um de nós. No Salmo de número 50, no versículo de número 16 ao 21, olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui, o salmista fala: mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão
consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Olha o 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Deus fala aqui: olha, vocês estão pensando que eu sou igual a vocês. O salmista, usado pelo Senhor, ele fala, então eles traziam os estatutos, traziam no seu coração o conserto, na sua boca, mas na verdade eles não estavam nem dando ouvido, eles não queriam saber de nada, porque eles continuavam dando de ombro, eles continuavam deixando a correção de lado, lançando as palavras do Senhor para trás deles, não queriam saber. Eles estavam falando mal. E aí Deus fala assim: vocês estão pensando que eu sou igual a vocês. E nós muitas vezes nos achegamos a Deus pensando que Ele é igual a nós. Nós pensamos que nós vamos conseguir barganhar com o Senhor. Nós pensamos que o Senhor é corrupto, igual muitas vezes nós somos. O nosso coração, que é corrupto, que é enganoso, que é perverso. Nós pensamos que o Senhor vai concordar com as coisas erradas que nós fazemos. A palavra do Senhor, o Senhor já nos diz que Ele não está ali junto com as trevas. Ele não concorda com o pecado, Ele não habita no meio do pecado. A luz não pode estar junto com as trevas. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então nós vamos ver que Deus, Ele não se corrompe. Ele não é homem para que minta, e a sua palavra vai se cumprir. E nós não podemos tratar Deus como se fosse nós mesmos, como se fosse um de nós. Eu posso chegar em qualquer um que está aqui hoje, no Lucas, Natan, no Samuel, e posso tentar negociar com eles para que eu possa me dar bem em alguma situação, mas com Deus não. Com Deus, se eu estiver certo, Deus está no negócio. Se eu estiver errado, Deus está fora. Não tem como eu barganhar com Deus. Não tem como eu me achegar a Deus desdenhando da sua palavra, não dando ouvido à sua voz. Não tem como eu ter conhecimento de Deus se eu não quero saber, se eu não quero ouvir. Não tem. Então Deus estava falando com ele justamente isso aqui. Então nós percebemos logo que nós precisamos de uma reforma espiritual. Nós percebemos que nós precisamos mudar o nosso interior, nós precisamos mudar nossa vida, nós precisamos mais ouvir a palavra de Deus, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos estudar mais, precisamos orar mais. Era o que estava acontecendo com o povo judeu no tempo do Senhor. Com o povo judeu no tempo de Esdras e Neemias. Era o que acontecia com eles. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo aquilo que Deus falou. Olha, vocês lançam as minhas palavras para longe de vocês, para as costas de vocês, tá? Então nós precisamos de uma reforma, que era o que precisava aquele povo no tempo de Esdras e de Neemias. Detectado isso, qual que era a base da reforma? Qual que é a base até hoje? A base da reforma é a palavra de Deus. O compromisso que nós temos em guardar, andar, cumprir os mandamentos de Deus, os seus juízos, os seus estatutos. Aí é a base dessa reforma espiritual. Ouvimos a palavra de Deus, como foi dito aqui no princípio, na abertura. Guardar em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então é andar e cumprir.
dentro dos mandamentos do Senhor, dentro daquilo que a palavra nos ensina, para nós não pecarmos contra Deus. Cumprir o quê? Os mandamentos, os juízos e os estatutos do Senhor. Então a reforma, a base da reforma é a palavra. Em Esdras, no capítulo de número 7, no versículo de número 10, ele diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Quando nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre no que Deus havia dito, em que Ciro ajudaria o povo a voltar para a reconstrução do templo, e que ele deixaria com que o povo fosse, e que eles estivessem levando também os utensílios daquilo que Nabucodonosor havia tirado da casa do Senhor. Nós vamos ver que esse povo é consentido a eles que eles retornem para Jerusalém para poder fazer essa obra. Mais à frente nós vamos ver que, de uma certa forma, eles vão construir o templo, eles vão fazer. Quando está construído, já nós vamos ver que mais à frente, no capítulo número 6, o rei Dário confirma a ordem de edificar o templo, tá? E aí nós vamos ver que Artaxerxes, no capítulo número 7, ele envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus, que era de darem continuidade, que era daqueles que queriam ir, que foram junto com Esdras, e que foram junto no princípio ali, quando o rei Ciro deixou que fosse, aqueles que quisessem ir, que eles dessem continuidade, que eles tomassem o ouro, tomassem a prata que havia sido dada através do rei, e daqueles que ofertaram voluntariamente para que o povo pudesse levar e fazer a reconstrução do povo. Então ele manda também que Esdras estivesse indo. Mas nós vamos olhar aqui e vamos ver que quando Esdras chega ali, que ele encontra aquele povo que havia ido, que até mesmo que vai ter aqui no capítulo de número 8 a lista daqueles que foram com ele. E nós vamos ver que esses homens são os mesmos homens que são citados aqui no capítulo número 10, que nós vamos fazer menção, tá? Nós vamos ver que ele tem um choque, que ele olha, no capítulo número 9 vai falar, no subtítulo aqui, vai falar que Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres eteias, e faz oração e confissão a Deus. Então Esdras, ele se coloca na presença do Senhor em oração por um povo. Ele começa a falar, ele começa a enumerar o erro do povo, ele começa a dizer aquilo que estava acontecendo. Então ele fala aqui, que acabado pois aquelas coisas, o que foi? As coisas, a construção do templo, deles levarem o ouro, a prata, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, os heteus e os perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então Esdras, ele se frustra com isso. Esdras, ele olha para aquilo ali e ele fala: mas como que pode um povo que conhece a Deus, um povo que estava ouvindo a palavra do Senhor, que tem conhecimento da lei, que tem conhecimento dos mandamentos, um povo que diz que guardaria e que seguiria, que viveria, que andaria nos caminhos do Senhor? E aí ele começa a orar, ele vai orando. No versículo de número 11 do capítulo 9, ele diz assim: os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que a sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a vossos filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e façais possuir os vossos filhos
para sempre. Então Deus havia dito para eles: não se corrompam, não tomem mulheres desse povo, não deem os seus filhos ou as suas filhas em casamento também para elas ou para eles. Se separem, porque é terra imunda, é terra que eles corromperam, né? Então nós vamos continuar e vamos ver que aqui no capítulo de número 10, Esdras ele vai continuar falando. Então no versículo nós vamos ver que ele está orando. Então orando Esdras assim, fazendo esta confissão e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Sacanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Esdras estava orando. Nós devemos nos colocar na posição, nós devemos estar orando também pelo povo de Deus, nós devemos estar orando também por aqueles que têm se corrompido, porque há esperança. Esdras ele estava ali chorando, as pessoas chorando, mas ao se levantar ali, Sacanias ele fala assim: olha, há esperança. Nós nos corrompemos, mas nós podemos deixar. Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia, é o que a palavra nos ensina. Então Sacanias estava falando isso para eles: olha, há esperança, nós podemos deixar, nós podemos parar com tudo. Aí ele fala no versículo número 3: agora pois façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem o mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Nós deixaremos tudo, nós seguiremos, nós guardaremos os mandamentos. Que faça-se conforme a palavra do Senhor, que se faça como o que o Senhor disse. E aí ele vai dizer no versículo de número 8, então Esdras entendendo isso e se levantando, porque ele fala: levanta-te, porque esse negócio é teu. E Esdras entendendo isso, ele vai dizer assim: olha, que todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Esdras fala: olha, vocês têm 3 dias para se reunirem, para deixar tudo, para estar na presença de Deus. Os que não vierem serão destituídos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses homens, por não ouvirem, não quererem, aqueles que ficassem, achassem que era prioridade para eles continuar no erro, eles perderiam tudo, seriam destituídos daqueles que estavam ali, daqueles que se arrependeram. Então nós vamos ver que aqui no capítulo número 10, seguindo, ali a partir do versículo de número 17 e 18, vai falar dos filhos dos sacerdotes, vai falar daqueles que faziam parte, que eram levitas, vai falar dos cantores, vai falar dos chefes de famílias. Todos esses que estão listados aqui, você vai ver que eles se corromperam, que eles se casaram, que eles se deram em casamento, aquelas mulheres e aqueles homens que não eram para se misturar, deram de ombro a palavra do Senhor, ao mandamento de Deus. Então no capítulo de número 9 de Neemias, nós vamos ver a respeito disso também, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero aqui lembrar que na palavra do Senhor, no capítulo de número 1, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Ele vai entrar, ele vai saber, Neemias também vai ver o que estava acontecendo. Ele pergunta: onde está o resto do povo? O resto do povo está lá lamentando, porque eles não quiseram saber, né? No versículo número 3, o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, porque foi o que aconteceu, eles não quiseram vir. Olha o que nós lemos aqui atrás:
E olha agora o que ele fala, então eles não quiseram, então eles estão em grande miséria. De repente nós estamos vendo vidas passando por problemas, por dificuldades, por misérias, por momentos difíceis, justamente por isso, porque Deus está falando, olha, você tem um prazo, você tem um tempo, eu tenho te dado, mas você não quer, eu não estou aqui determinando, igual foi dito aqui, em 3 dias. Não sou eu que determino o tempo. Ali foi feito dessa forma, mas Deus está falando ao seu coração, que Ele está te dando esse tempo para isso. Esse tempo é para isso. Então ele vai falar no versículo de número 8, assim, olha, do capítulo 1 de Neemias: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Isso está lá em Levítico, tá? Eu tinha anotado, agora eu não lembro aqui, mas está em Levítico, se eu não me engano, Levítico 6 ou Levítico 11, está essa palavra. Tem algum lugar aqui na Bíblia que eu anotei, tá? Mas depois, se eu achar, eu vou lembrar, eu vou dizer. Então ele vai dizer assim: olha, lembra do que o Senhor disse para Moisés, porque ele disse isso para Moisés. Ele falou: se vocês não ouvirem, se vocês não andarem, se vocês rejeitarem, se vocês não quiserem, sabe o que vai acontecer? Eu vou espalhar vocês por essa terra. Vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. E aí não tem o que alguém possa fazer, não tem o que alguém possa mudar, não tem, porque vocês vão sofrer, porque eu vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir a minha promessa. Estou tentando achar onde que eu marquei, mas eu não vou conseguir. Depois eu vejo. E se lembrar, aí a gente coloca depois aí para os irmãos verem. Tá? Eu não lembro o capítulo certo, se é Levítico 6 ou Levítico 11. Mas era isso que estava acontecendo. Então nós vamos ver que Neemias, ele lembra o povo, ele lembra o que estava acontecendo, tá? Então nós vamos ver que lá no versículo, no capítulo de número 9, na palavra do Senhor, vai nos mostrar também que a palavra de Deus, no capítulo de número 8, no versículo de número 13, vai mostrar que eles se reuniram para ouvir, para atentarem nas palavras de Deus, nas leis do Senhor. Então, mais uma vez nos mostra que a base dessa reforma espiritual é a palavra de Deus. Mais uma vez nos mostra isso, tá? E Neemias aqui, no versículo de número 38 do capítulo 9, ele diz assim, ele vai nos mostrar que aquele povo, tendo arrependimento, porque no capítulo de número 9 vai falar do arrependimento e da confissão de pecados, né? Eles confessam, eles se arrependem, e tendo arrependimento, no versículo de número 38 ele fala assim: e com tudo isto fizemos um firme concerto e escrevemos, e selaram-no, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então eles selaram isso. E se você for para o capítulo de número 10 aqui e olhar os nomes que vêm aqui, são todos aqueles nomes que nós vimos no capítulo de número 9 de Esdras, que depois deles terem selado, depois deles terem entendido, depois deles terem confirmado o concerto com o Senhor, eles fazem uma observância. Depois, se você olhar aqui no versículo de número 31, eles fazem uma observância do descanso da terra, que era o quê? Que era a confiança que eles deveriam ter em Deus. Eles fazem uma observância do dia do Senhor, eles fazem uma observância, né, da oferta, que vai do versículo de número 32 ao 34, do 35 até o 39, eles observam ali a questão do dízimo. Então, entendendo isso, o que eles fazem? Eles retomam para a sua vida os mandamentos, os juízos, os estatutos do Senhor e colocam em prática. Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? O que está acontecendo? Por que é dessa forma? Porque quando os mestres ensinavam no tempo de Jesus, eles ensinavam os seus discípulos a orar. E nós vamos ver que os discípulos também pediram isso ao Senhor. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Isso está em Lucas, tá? Lucas 11. No versículo de número 1. Mas aí nós vamos para Mateus 6 e nós vamos ver que eles pedindo isso, Jesus olha para eles e Jesus começa a descrever, Jesus começa a dizer para eles: então vocês
orarão assim, tá? Então os mestres ensinavam os seus discípulos a orarem. O que eu quero trazer para nós é que nós precisamos dessa reforma, e nessa reforma nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Será que nós, pastores, estamos ensinando a nossa igreja? Será que os pastores, no geral, estão ensinando o povo a orar? Então ele diz assim: quando entrares no seu quarto, né, para que não nos assemelhássemos àqueles que estavam ali, que eram hipócritas, que falavam uma coisa que não viviam. É como se eles estivessem de máscaras no teatro, que isso foi já dito uma vez aqui em uma das minhas pregações. Mas ele fala assim, ó: portanto vós, no versículo de número 9 do capítulo número 6 de Mateus, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Eu quero só me ater a essa primeira parte, aonde ele diz assim: Pai nosso, né? Ele é nosso Pai. Podemos nos aproximar dele sem medo. Podemos nos aproximar dele com ousadia. Hebreus 10:19 vai dizer: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então o Pai, ele é nosso Pai. Nós podemos chegar ao nosso Pai, nós temos liberdade para chegar ao nosso Pai e conversarmos com Ele, falarmos com Ele, para nos queixarmos a Ele, para podermos pedir para Ele que Ele esteja nos capacitando. Que estais nos céus, Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, e devemos nos aproximar dEle com temor e reverência. É Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, Ele está acima de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e nós temos que entrar na presença dEle com reverência, com temor em nosso coração. E aí Jesus vai dizer assim, Ele vai continuar: santificado seja o teu nome. Aqui é onde o ponto principal que eu quero chegar. O que significa a palavra santo? O que significa isso? Quer dizer, a palavra santo, ela significa separado. Isso quer dizer que Deus está separado. Isso quer dizer que Deus está numa categoria superior. Deus está separado das coisas desse mundo. Uma categoria acima, mais excelente, uma categoria da divindade. Ele tem valores acima de tudo. É isso que quer dizer. Não podemos ter uma lealdade disputando dentro de nós. Você consegue entender? Ah, eu sou leal a isso, eu sou fiel a isso, eu sou fiel. Não, a nossa lealdade tem que ser somente a Deus. É Ele. Nós temos que ser leais a Ele. Isso não pode ter uma competição dentro de nós. Você consegue entender? A nossa lealdade tem que ser só dEle. É o nosso principal amor. Ele tem o primeiro lugar em tudo. Ele é a primazia. É tudo por Ele, para Ele. Não tem como a gente fugir disso. Então a nossa lealdade tem que ser para Ele. E quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos dizendo para que Deus esteja no coração de todos os homens, numa categoria acima de tudo, aonde não tem importância as coisas desse mundo, aonde não tem valores as coisas desse mundo, aonde Ele é o primeiro. Tiago 4,3 vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite. Nós pedimos assim como aqueles homens estavam pedindo: ai Senhor, me dá uma esposa que seja dessa forma, que seja assim, que seja desse jeito. Senhor, me dá um carro.
Senhor, me dá uma casa, pedimos para nos deleitar, para desfrutarmos. Sendo que o que nós temos que pedir, a principal petição é: Senhor, seja santificado o Teu nome através da minha vida, na minha vida, através das minhas atitudes, através do meu andar, através do meu falar, através do meu pensar. Seja santificado, Senhor. Tu estejas, Senhor, acima de todas as coisas que possa estar no meu coração. Tu estejas acima de qualquer valor que possas ter, Senhor, para mim, as coisas dessa terra. Seja o Senhor a primazia, esteja o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. E Jesus fala assim: venha o teu reino, que o reino de Cristo se espalhe, que o reino de Cristo esteja por sobre toda a igreja, que o reino de Cristo esteja por sobre toda a economia, por sobre todo o governo, por sobre toda instituição. Que o reino de Deus, que o governo de Deus esteja sobre tudo, ou seja, santificado seja o Senhor em mim, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para anunciar o Evangelho, e anunciando o Evangelho, o Seu reino seja implantado, o Seu reino se estenda por sobre essa terra, e vidas venham a ser salvas, e o Teu nome venha a ser glorificado. Desta forma estamos firmando um compromisso com Deus, de sermos um com Cristo, para que Seu nome seja santificado em mim. É isso. Esse é o trabalho da igreja através do Evangelho. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Senhor, se eu estou enfermo, se eu estou passando por um momento difícil, se eu estou numa crise, se eu estou passando por essa dificuldade, se aprover a Ti, Senhor, cura, me livra, me tira dessa situação, me levanta, me coloca na posição que eu mereço estar. Mas se não for, Deus, e se o Seu nome for mais glorificado através da minha dor, através da minha pobreza, através das minhas situações, das minhas angústias, me deixa do jeito que eu sou, me usa, me levanta, me faça, Senhor, instrumento nas Tuas mãos. Não importa de que forma o Senhor vai fazer, desde que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Então precisamos dessa reforma, porque quando oramos, nós oramos pedindo coisas, e devemos pedir: Senhor, que o Teu nome seja santificado através da minha vida. Nós cantamos, né? Que Tua vida cante a mim, né? É assim? Que minha vida cante a Ti. Eu sempre inverto. Que minha vida cante a Ti. Que minha vida seja um louvor, que Teu nome seja exaltado, glorificado. Então a meta não é a nossa melhor vida na terra, nesta terra, mas que o nome do Senhor seja glorificado e Seu reino avance. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. E o Senhor me deu essa palavra para que eu pudesse trazer para a igreja e pudesse chamar a todos para essa reforma espiritual. Ver o que nós lemos ali em Neemias, em Esdras. Quais eram os homens que estavam errados, que estavam pecando, que haviam se distanciado, haviam dado com o ombro, haviam feito aquilo que Deus disse para não fazer? Sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, chefes de família. Então eu estou falando para as famílias, estou falando para levitas, para cantores, estou falando para presbíteros, para diáconos, para pastores. Nós precisamos de uma reforma espiritual. Se queremos vencer esse tempo, se queremos chegar aonde Deus quer nos levar, glorificar e exaltar e corresponder ao chamado de Deus, nós precisamos dessa reforma espiritual. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Como foi dito, Senhor, no Salmo de número 119, é bem-aventurado, Senhor,
É bem-aventurado aquele que trilha nos seus caminhos e que andam na lei. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Nós queremos ser felizes, Senhor. E para sermos felizes, nós precisamos fazer isso. Para sermos, Senhor, eleitos, aceitos, para sermos, Senhor, colocados na cidade celestial que Tu tens preparado, nós precisamos disso que foi dito nesta noite, Pai. Então eu vou falar assim como os discípulos disseram, Senhor. Ensina-nos a orar. Que esta palavra, Senhor, ela venha ficar gravada em nosso coração e que ela suba assim para o nosso intelecto, para a prática, e que nós possamos olhar para o nosso interior, porque nós não somos diferentes daqueles do tempo de Esdras, de Neemias, se não tivermos, Senhor, em situações piores. Por isso precisamos desta reforma. Capacita-nos, levanta-nos, ó Pai, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, mas que nós aprendamos, ó Deus, a priorizar o Teu nome, a Tua palavra, o Teu reino. Porque se aprover a Ti, o Senhor ensinou os discípulos a orarem pelo pão, o pão nosso de cada dia. O Senhor não disse: peçam o que vocês quiserem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós precisamos do alimento de cada dia para podermos nos fortalecer e permanecermos nessa peleja, nessa batalha, para sermos vencedores e alcançarmos a vitória que Tu tens decretado a nós. Assim nós oramos, eu oro colocando a Tua igreja nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite gloriosa, que palavra poderosa, que privilégio, mais uma vez, como eu disse na abertura, que privilégio de nós ouvirmos o Senhor falando conosco, de nós ouvirmos o Senhor através da Sua palavra nos confrontando, como nós ouvimos nessa noite, que eu e você possamos crescer na fé, e para que isso aconteça, que eu e você possamos nos apegar à oração e ao ensino da palavra do Senhor. Todos nós precisamos dessa reforma espiritual. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos viver essa reforma espiritual. E ela só vai acontecer, como nós ouvimos essa noite, através do conhecimento da vontade do Senhor pela Sua palavra e através da oração. Que nós possamos nos esforçar a isso. Eu quero continuar te incentivando, te encorajando a contribuir com a nossa comunidade, com seus dízimos e as suas ofertas. Semana após semana nós temos falado aqui que você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta presencialmente aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, desde o período da manhã até o final da tarde, você pode vir aqui. Nós também temos te falado, e você com certeza já decorou isso, que você também pode fazer uma transferência através do aplicativo do seu banco, do site do seu banco. Você pode fazer uma transferência para a conta da nossa comunidade, da Comunidade Igreja Evangélica do Brasil. Você também pode fazer um depósito, se for a sua vontade, ou também agora que nós voltamos com a celebração da manhã presencialmente, você pode, na celebração da manhã, também trazer a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta. Mas o que nós não podemos nesse tempo é recuar. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos parar, porque essa obra, ela continua acontecendo. Nós temos visto, como vimos nessa noite, o Senhor continua agindo no nosso meio, o Senhor continua trabalhando. Essa igreja segue viva e eu e você fazemos parte dessa obra e nós contribuímos com essa obra, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que nós continuemos sendo fiéis ao Senhor, porque o Senhor não deixou de ser fiel para conosco. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa, eu não tenho dúvida disso. Você pode declarar que o Senhor continua sendo fiel com você e com a sua casa.
eu posso declarar que o Senhor sempre foi fiel comigo e com a minha casa. Então que eu e você possamos retribuir essa fidelidade do Senhor com a nossa fidelidade. O que nós damos é muito pouco, não é nada diante de tudo aquilo que nós temos recebido, mas o desejo e o sentimento do nosso coração tem que ser justamente esse, de ser fiel a um Deus que não deixou e não deixará de ser fiel para conosco. Que você possa continuar contribuindo com alegria ao Senhor. Lembrando também que no próximo domingo nós já estamos encerrando o mês de setembro, iniciando nessa semana o mês de outubro. No próximo domingo nós teremos a nossa oferta especial para missões, que você também possa colocar isso no seu coração ao longo dessa semana. E eu quero continuar te incentivando e te encorajando a participar da nossa agenda semanal. Na segunda-feira, como tem acontecido já há muito mais de 10, 20 e poucas segundas-feiras, nós temos o vídeo para as crianças. Nós já estamos, acho que no episódio, vamos chegar amanhã no episódio 24, se eu não me engano, da Hora da História. Um vídeo preparado para crianças da nossa comunidade. Nesse tempo em que nós não temos tido a sala infantil, as aulas aqui para as crianças, irmãos e todas as suas famílias têm disposto do seu tempo para preparar esse conteúdo para as crianças, que é exibido às 10 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube. E esse vídeo ele fica aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você entrar ali na home do nosso canal, você vai ver que tem uma playlist Hora da História. Você vai ver ali todos os episódios passados. Na terça-feira nós temos mais uma live das mulheres. As mulheres têm sido abençoadas, usadas semana após semana para compartilhar a respeito dessa palavra poderosa, essa palavra que gera essa reforma, essa transformação que nós precisamos. Terça-feira, às 15 horas, no nosso Instagram, o Instagram da CIEB. Na quarta-feira, nós temos tido uma rica oportunidade de continuar aprendendo com as palavras de Jesus. Nós encerramos a celebração dessa noite ouvindo a respeito da oração onde Jesus nos ensina a orar. E todas as quartas-feiras, nesse período, nós temos aprendido na Escola Bíblica Online sobre o Sermão do Monte, as palavras de Jesus ali no Sermão do Monte. E como tem sido um tempo maravilhoso de aprendizado na presença do Senhor. Na quinta-feira, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, às 10 horas da manhã, sempre é liberado, semana após semana, mais um episódio também de uma série que chama Te Faço um Desafio. Essa série ela é pensada e preparada com muito carinho para adolescentes, pré-adolescentes e juniores. Mas nós também temos incentivado semana após semana irmãos de todas as faixas etárias a acompanharem também esses vídeos. Que você possa participar disso toda quinta-feira às 10 horas da manhã. Na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de oração às 19h30, que acontece presencialmente aqui na igreja, mas também é transmitida aqui no nosso canal do YouTube. Então você já sabe, se você deseja participar, hoje mesmo, depois dessa celebração, você pode acessar cieb.org.br/links e ali você vai ver o botão da sexta-feira, porque as celebrações, a inscrição para as celebrações estão abertas durante toda a semana. Então você já pode fazer a sua inscrição para a próxima sexta, você já pode fazer a sua inscrição para o próximo domingo de manhã. As inscrições já estão abertas. E se você não pode participar, você tem a oportunidade de acompanhar pelo nosso canal aqui do YouTube. E no sábado, nós já estamos encerrando então o mês de setembro, iniciando o mês de outubro, e nesse sábado, que é o primeiro sábado, onde nós teríamos a live dos jovens, nós queremos convocar os jovens para um encontro presencial. Nós vamos voltar com um encontro de jovens nesse primeiro sábado de outubro, seguindo todos os protocolos de segurança. Então vamos estar todos com máscara, nós vamos respeitar o distanciamento, evitar os cumprimentos, os abraços, porque nós estamos vivendo ainda esse tempo dessa pandemia. Mas eu quero incentivar você, jovem. Tem jovem que diz, eu não vou vir agora porque ainda está um pouco perigoso, mas esse mesmo jovem está indo à padaria, ao supermercado, está indo a restaurantes, está indo trabalhar, está saindo de casa a todo momento. Então se esforce para participar conosco. Se você tem se guardado nesses dias, se você não está saindo de fato da sua casa, se você está se cuidando, fique em paz se você não tiver à vontade para participar. Mas nós queremos incentivar os jovens. Às 19h30 nós vamos ter um encontro que vai acontecer na área externa aqui da igreja, no estacionamento ali do lado da capela, embaixo da árvore. A gente vai se reunir ali
para louvar ao Senhor e ter uma noite de comunhão, então, no sábado às 19h30. E no domingo nós temos 2 celebrações, a da manhã às 10 horas, que acontece presencialmente e também é transmitida aqui no nosso canal do YouTube. Você pode já fazer a sua inscrição hoje, não deixa para fazer no sábado, já faça hoje, porque nós vamos chegar ao limite e nós não vamos ter mais espaço para os irmãos frequentarem. E a celebração da noite como essa, que é transmitida no nosso canal do YouTube. Nós repetimos, irmãos, e insistimos em falar da nossa agenda semanal, porque infelizmente, nós temos pais de crianças na nossa comunidade que depois de 24 semanas, 24 episódios, mais de 20 episódios da Hora da História, os seus filhos não assistiram nenhum episódio. Infelizmente nós temos pais que não apresentaram para os seus filhos nenhum episódio. Os irmãos têm se esforçado toda semana, e você, pai, tem esse dever. Nós temos, infelizmente, irmãs que não acompanharam uma live das mulheres. Infelizmente nós temos irmãos e irmãs que não assistiram a uma aula da Escola Bíblica Online, que tem acontecido toda semana, toda quarta-feira, e tem irmãos que não assistiram nenhuma. Nós temos adolescentes, juniores, pré-adolescentes que não assistiram um episódio do Te Faço um Desafio, nenhum. Nós temos irmãos que nesse período de distanciamento não oraram nenhuma vez. Misericórdia. No máximo fizeram aquela oração do almoço: que não me faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Misericórdia, irmãos. É por isso que nós precisamos viver essa reforma. Nós temos irmãos que não participaram nenhuma vez. Nós temos jovens, eu posso falar dos jovens, que não assistiram uma live dos jovens. Nós temos adolescentes que não assistiram uma live dos adolescentes. Nós temos casais que não assistiram uma live dos casais. Mas sabe o que é maravilhoso? É saber que mesmo com todas essas nossas falhas, durante todo esse tempo, durante toda a nossa vida, o Senhor não deixou de renovar a sua misericórdia sobre nós nenhum dia sequer. Todos os dias nós temos visto a misericórdia do Senhor se renovando sobre a minha e sobre a sua vida, mesmo no meio das nossas infidelidades. Que eu e você possamos nos apegar a essa palavra que nós ouvimos nessa noite, e que mais do que ouvir e já nos esquecer, porque daqui a pouco a gente já está preocupado com o que a gente vai comer, a gente já está preocupado que amanhã é o dia de trabalho, a gente tem que correr, preparar as coisas, que mais do que apenas ouvir, nós possamos deixar essa palavra transformar a nossa vida, como foi dito pelo pastor, começando no nosso coração e chegando ao nosso intelecto, mudando a nossa maneira de pensar e de agir. Que eu e você possamos ser transformados por essa palavra poderosa, que eu e você possamos participar da agenda da nossa comunidade. Ore pela agenda da nossa comunidade, ore pelos irmãos que têm feito parte dessa agenda, ore pelos irmãos que têm disposto os seus dias, as suas horas, os seus esforços para que essa agenda continue acontecendo. Talvez você está aí no conforto do seu lar e você nem sabe o trabalho que deu para produzir um vídeo que aparece na segunda de manhã. Talvez você nem sabe o trabalho que deu para que esse culto esteja sendo transmitido agora aí na sua casa, e você está tranquilo sentado no sofá esperando. Talvez hoje você reclamou que o áudio estava o piano estava um pouco alto. Nós precisamos orar em gratidão pelos irmãos que têm feito isso acontecer nesse tempo, pela misericórdia do Senhor, pela força do Senhor, com certeza, mas pela disposição desses irmãos e irmãs. Ore pelos irmãos que têm feito isso, ore pelos irmãos da nossa comunidade, ore pela liderança da nossa comunidade, para que nós possamos continuar caminhando e crescendo na presença do Senhor. Que o Senhor me abençoe e te abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre todos nós o Senhor continue levantando o seu rosto e nos dando a paz que só Ele pode nos dar, não somente hoje, mas eternamente. Nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe a sua noite de domingo e o início da sua semana.